Paz do Senhor, povo de Deus! Por aqui, Tony Pinho, canal Bíblia para o Cotidiano. Estou aqui para dar continuidade às nossas aulas da Escola Bíblica Dominical, que nesse primeiro trimestre de 2023 estamos estudando sobre o Evangelho de Marcos. Isso mesmo, o servo e a missão no serviço da obra de Deus. Editora Betel Dominical. Comentarista, pastor Abinair, que esta semana, ou a semana passada, dependendo quando você estiver vendo esse vídeo, fez mais um ano, completou mais um ano de vida na presença do Senhor. Pastor Abinair Vargas Vieira, é isso aí. Parabéns para ele, que Deus continue abençoando a sua vida para que ele possa disponibilizar mais materiais como esse, junto da editora Betel Dominical. Chegamos na nossa lição de número 6. Eita! Acabou janeiro. Essa lição será aplicada na sua igreja dia 5 de fevereiro de 2023, lição de número 6, a autoridade do servo. Aqui você está vendo que todas as lições estão falando sobre serviço. Por isso que eu falei desde o começo que o pastor Abinair está tratando de um assunto muito importante, porém um assunto muito difícil para os dias atuais, onde muitos, não todos, querem ser servidos e não querem prestar um serviço, ok? Por isso que às vezes as aulas ficam um tanto quanto difícil de aplicar, porque a gente está ensinando uma coisa, está lendo na Bíblia uma coisa, mas estamos vivendo outra completamente diferente. Mas o que o pastor Abinair está dizendo, o que nós estamos aprendendo é bíblico, irmãos. Então, independente de como o mundo está circulando, indo, caminhando, temos que ver o que a Bíblia diz e o que Jesus deixou como exemplo. Eita, é fortíssimo. Vamos lá? Nosso texto áureo de hoje, livro de Marcos, capítulo de número 4, verso 41. Irmãos, eu sei que nem todo mundo tem condições porque eu também botei várias vezes no carrinho e não consegui comprar. Mas, irmãos, pensa numa obra, irmão. Pensa, não é somente por causa do livro que estamos do trimestre, não. É para você ter na sua prateleira. Hernandes Dias Lopes. Eu tenho o livro, na verdade eu não tenho, a Rose tem o Oséias. Eu dei para ela Oséias e agora eu tenho o livro de Marcos. Irmãos, é demais. Se você puder adquire, irmão, um livro como esse, porque vai te abrir a mente, ó, sensacional. Falar em abrir mente, hoje, né, eu mandei mensagem para o meu amigo Marcos, do canal Bíblia de Fato, perguntando para ele, confirmando o que eu já sabia, né? Eu sei de algo, mas eu falo assim, nada melhor do que eu consultar outra pessoa. Isso é uma dica aqui para professores. Olha aqui, professores, antes de a gente começar a aula, a gente está no meio onde as pessoas são muito egoístas, onde as pessoas são muito soberbas. Por isso que eu falo que essa lição, esse trimestre é um pouquinho difícil. E eu, estudando a revista, eu disse, rapaz, tem um assunto aqui que eu sei, mas eu quero me certificar do que eu sei. Bom, Marcos, do canal Bíblia de Fato. Ele já fez uma live aqui comigo. Se você não conhece, vê lá os vídeos dele. Muito legal. Um homem de Deus. Eu disse, Marcos, tira aqui. Eu tô certo nessa conclusão assim. E ele mandou uns 4 áudios para mim. Assim, Montone. Aí eu disse, muito obrigado. Só queria saber se eu estou ensinando da maneira correta. Professor, você faz isso? Lógico, irmãos. Se a gente não fizer isso, a gente pode estar ensinando coisa que não convém. Repito, eu já sabia o que ele disse, mas eu queria me certificar. Então, se você está procurando um canal que quer você certificar do que você está ensinando, você faz bem. Está com dúvida? Entra no grupo do Telegram. Está querendo esclarecer mais ainda do que você sabe?
Pede ajuda, irmãos. Não vai achando que é o que a sua opinião é a verdade absoluta. Verdade absoluta não é a revista Verdade Absoluta. Não é o livro do pastor Hernandes Dias Lopes. Verdade absoluta é isso aqui, ó. Isso aqui sim é verdade absoluta. Tá bom? Então eu estou comentando isso porque tem muitas pessoas que parece que tem medo de perguntar para outras para tirar dúvida com ela ou para se certificar do que ela está ensinando. Até sabe, mas precisava certificar. Fica com dúvida não, irmão. Tira a tua dúvida, é a melhor coisa que você faz. Principalmente os professores. Certo? Livro de Marcos, por isso que eu lembrei que eu falei com meu amigo Marcos, do canal Bíblia de Fato. Nosso textuário aqui nos diz: e sentiram um grande temor e dizia uns aos outros: mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? A pergunta é essa daqui: mas quem é este? Professor Tony, eles não sabiam quem era Jesus? Sim. E por que eles perguntam quem é este? Veja a história. Jesus já havia curado cego, paralítico, mudo, surdo. Porém, os seus discípulos ainda não haviam visto Jesus acalmando tempestade, andando sobre as águas, movendo o sobrenatural sobre a natureza. Então, era algo que eles estavam vendo pela primeira vez. É como se ele dissesse assim: ele faz até isso? Até a natureza lhe obedece? Até o mar lhe obedece? O vento lhe obedece? Tudo isso lhe obedece? Quem é esse? Né? Então era porque ele não tinha visto ainda Jesus trazer essa conotação com a natureza. Tá bom? Fica aí, mas é uma pergunta muito boa. Eles sabiam, mas não tinha noção do real poder que Jesus tinha. Às vezes é assim, a gente anda com Deus e às vezes as adversidades, os intempéries impedem da gente entender, a gente até sabe. Mas quando ele faz, a gente fala, não, é demais, é sério, ele fez isso. Assim a gente se surpreende, irmão, com a grandeza grandiosa do nosso Deus. Eita glória! Verdade aplicada de hoje. A revelação acerca da autoridade de Jesus Cristo, registrada nos evangelhos, deve produzir em nós confiança e impulsionarmos, isso mesmo, no cumprimento da missão evangelizadora. Por que tem essa palavra aqui, professor? No assunto de autoridade, a palavra conjunta aqui, ó, missão evangelizadora. Por quê? Da mesma maneira que eu falei que Jesus não veio na terra com um propósito maior de curar. O propósito de Jesus foi trazer salvação, mas ele sabia que com a cura que ele realizaria, tanto de enfermidade quanto de doença, professor, não é a mesma coisa? Não. Como assim enfermidade é uma coisa, doença é outra? Você vai explicar? Lógico que vou. Eu já sabia, mas eu fui consultar o meu amigo Marcos para me certificar. Foi esse assunto que eu tratei com ele. Enfermidade é uma coisa, doença é outra. Então, quando Jesus trata de curar as pessoas, não era o objetivo principal, mas para que se gerasse testemunho que havia cura. E indo até ele, Jesus, por causa da cura, eles recebiam a palavra para ser salvo. Podemos dizer assim, simplificar? Vamos dizer assim, simplificando, irmãos, preste atenção. A cura era a isca, para eles puderem ouvirem que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Entendeu? Tá doente, vem, ele cura e agora ouça a palavra. Arrependei-vos. Era para isso a cura. A cura era mais para atrair as pessoas, porque o intuito de Jesus maior, o propósito de vida de Jesus era salvação. Fica aí registrado. O objetivo da lição de hoje.
Evidenciar as manifestações da autoridade do servo. Vamos evidenciar. Marca aí a palavra evidenciar aqui. Vamos lá? O próximo objetivo, expor. Vamos expor essa autoridade, expor a autoridade demonstrada pelo servo. E a outra é apresentar a abrangência ou a totalidade, a grandeza do que? Da autoridade do servo. Evidenciar, expor e abrangência. Você gosta de fazer anotação? Anota aí. Vou responder aqui para uma inscrita do canal lá do grupo do Telegram. Como eu faço o meu plano de aula? Tá aqui, o plano de aula é evidenciar, expor e abranger. O que? A autoridade do servo. Eita, professor, você tá assim? Tô, irmão, felicíssimo com Jesus, porque ele é bom o tempo todo. Leitura, texto de referência, né? Eu fico leitura bíblica em classe, porque são várias revistas, mas é texto de referência de hoje, livro de Marcos, capítulo de número 4. Leitura corrente? Leitura corrente do verso 35 ao 39. O que é isso, professor? Leitura corrente. Porque às vezes o escritor ele coloca assim, versículo 1 e 2, aí pula para o versículo 5 e 6, depois vai para o versículo 10. E hoje não. Hoje o pastor Abinaí, nessa leitura particular, ele vai tratar do versículo 35 ao 39 na leitura corrente. Na descrição do vídeo, se você não tiver uma régua em sua mão, que nos diz assim: E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe, passemos para a outra banda. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco, e havia também com ele outros barquinhos. Então, as pessoas não só iam atrás de Jesus, deixa eu marcar aqui, barquinhos. As pessoas não só iam atrás de Jesus por terra, iam atrás dele pelos barcos também. Tá bom? Fica registrado aí que de todo lado as pessoas iam atrás de Jesus. Versículo 37. E levantou-se grande temporal de vento e subiu as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia o barco. 38. E ele estava na polpa dormindo sobre uma almofada e despertaram-no dizendo-lhe, mestre, ou seja, sabia quem ele era, que era Jesus, o mestre, tá vendo? Foi a surpresa que eles tiveram com o que Jesus fez. E quem nunca se já surpreendeu com o que Deus fez na nossa vida? Não que a gente duvide de Deus, mas quando ele faz um negócio, você fala, meu Deus, é isso mesmo, foi os discípulos, gente. Tá? Continuação do versículo, não se te dá que perecemos, tá bom? Aqui, mais uma vez, né, dá ênfase aqui, Jesus consegue dormir aonde todo mundo está nervoso, se perdendo, aflito, angustiado, temeroso. Jesus faz o quê, gente? Diante de tanto problema, Jesus dorme. Eita, irmãos. Diante de todos os problemas, Jesus dorme. Me parece o testemunho do pastor Samuel Ferreira, nosso bispo. Ele disse que foi consultar o pai, que é o bispo Manuel Ferreira, diante de uma causa, e ele falou, aí o bispo Manuel Ferreira, olhou para o pastor Samuel e disse, meu filho, vai dormir, que o seu problema é sono. E deixa que Deus cuida enquanto você dorme. Ele foi esperar de um conselho do pai e o pai manda ele dormir. Irmãos, porque Jesus estava dormindo enquanto os discípulos estavam preocupados com a sua própria vida e Jesus sabia o que iria fazer. Receba em nome de Jesus essa calmaria aí, mesmo que não esteja calmo. Mas não esqueça que quem traz a calma está no teu barco. Eita glória! 39. E ele despertando, repreendeu o vento e disse ao mar, cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. Verso 40, eu falei 39, né? É o verso 40, até o verso 40. É porque o verso 40 não está em negrito. 40, tá?
porque não estava em negrito, por isso que eu achei que era até o verso 39. Diz, e disse-lhe, aí Jesus vem e, pô, eu falo que Jesus dá um telepapo na cabeça, pô, sabe aquele pô na orelha, vocês estão sem noção, meus seguidores. Acorda, é eu que estou dormindo e vocês que estão com os olhos fechados. Por que está dizendo isso, professor? Olha o que Jesus disse. E disse-lhe, por que sois tão tímidos? Ainda não tem fé? Eita, acabou de vir da multidão, lotado de gente, viu? Já tinha visto o milagre e Jesus ainda disse, vocês têm que ter fé que eu posso fazer muito mais disso que vocês estão vendo. É isso aí, na minha e na sua vida. E no sugerido de hoje, 154, 282 ou 282, 491. Motivo de oração de hoje. Qual o motivo de oração, professor? Ore para que pessoas exerçam a autoridade que vem do alto. Opa, essa aqui eu vou até marcar, ó. Tem muita gente com autoridade na nossa terra, irmão. Nesse mundo. Tem muita gente com autoridade, desde dos políticos, né, vereadores, prefeitos, aí entra governadores, aí vem deputado estadual, deputado federal, senadores e a autoridade máxima do nosso país, a presidência. Tem autoridades militares, civis, forças armadas, mas a autoridade que Jesus quer, ou que o pastor Abinair está pedindo é que eu e você possamos orar para que eu tenha autoridade, mas que venha do alto, que você exerça a autoridade, mas a autoridade que venha do alto. E com esse pedido, o que nós fazemos, irmãos? Oramos. Vamos lá? Soberano e eterno Deus, agradecemos a Ti a oportunidade concedida mais uma vez de estar aqui aprendendo de Tua Palavra nessa lição de número 6, que será aplicada nas congregações no dia 5 de fevereiro de 2023. A autoridade do servo. Eu te peço, abençoa o pastor Abinair, que essa semana completou mais um ano de vida e que ele continue produzindo materiais para o nosso crescimento. Dá ao pastor Abinair, dá ao pastor Samuel, ao bispo Manuel Ferreira, a autoridade que venha do alto. Todos os professores que estão me ouvindo, todas as professoras que estão me ouvindo, receba em nome de Jesus a autoridade para exercer o seu ofício de ensino, mas essa autoridade que venha do alto. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Amém, minhas irmãs? Vamos no glória. Introdução. Vamos prosseguir no estudo acerca de Jesus Cristo a partir do Evangelho de Marcos, focando um aspecto que faz a diferença, a autoridade de Jesus. Caneta, marca texto. Vamos lá. Veremos seu significado, sua demonstração e seus efeitos na vida dos seus discípulos. Marca aqui, ó. Autoridade de Jesus. Mais uma vez, enfatizar essa autoridade para servir de exemplo na sua vida, na minha vida, como foi na vida dos discípulos. Eu vou falar logo agora para você ficar pronto. Irmão, se inscreve no canal Bíblia para o Cotidiano. Não seja somente só ver aqui não, irmãos. Se inscreve, não custa nada, é baratinho, ou melhor, é de graça, irmão. Clica aí em se inscrever, clica aí no gostei, deixa um comentário, compartilha, irmão. Abençoa o canal Bíblia para o Cotidiano, que tem se esforçado tanto na minha pessoa, na pessoa. Vamos por ordem de dias. Eu todo dia faço devocional do Café com Deus Pai. Se você não viu ainda, você está perdendo, será abençoado diariamente. Eu faço live às 7h30 da manhã, mas fica gravada aqui no canal. Toda segunda-feira, pastor Alex traz a revista da editora Central Gospel com o assunto da Epístolas aos Hebreus, a supremacia de Jesus Cristo. Alex está cada vez melhor, irmão, no seu ensino.
Pastor Alex está sensacional. Segunda, na terça-feira, Pastor Urandir Ramos te ensinando sobre a editora CPAD, sobre o assunto avivamento. Aviva a tua obra. Pastor Urandir é um mestre. Na quarta-feira, a aula da editora Betel Dominical, livro de Marcos, ensinando para você do meu jeito particular, 1h20, 1h30, toda a revista, porque essa é a minha dinâmica. Mas é toda quarta-feira. E na quinta, o jovem, irmãos, professor Mateus. Mateus está ensinando na sala do Conecta Mais Jovens, para acrescentar. E o Mateus faz essa aula, o assunto lá do Conecta Jovem é sobre Jesus. Então veja como é que se encaixa. Pastor Alex Hebreus falando de Jesus. Pastor Urandir, aviva a tua obra. Jesus está avivando sua obra. Eu falando sobre o livro de Marcos. Mateus falando sobre a vida de Jesus. E todos os dias, de domingo a domingo, devocional Café com Deus Pai. Então tem um esforço. O que a gente está pedindo para você? Para você se inscrever, curtir, comentar e compartilhar. Tá bom? Faça isso se você ainda não é. Eu gosto de falar assim, se você não é inscrito, você se inscreve. Se você já é inscrito, você curte. Se você já curtiu, você comenta. Se você já comentou, você compartilha. Se você já compartilhou, você ora por nós 4. Pastor Urandir, Pastor Alex, Professor Tony e Professor Mateus. Tá bom? Vamos para nossa aula no total agora. Ponto de número 1. A autoridade sobre a natureza. Jesus tinha essa autoridade sobre a natureza. Já ele usou, deixa eu ver aqui, sem ler a revista, né? Porque eu estudei, mas deixa eu ver se eu trago a memória antes de ler. Ele age na natureza, transformando água em vinho. Então já agiu pela natureza. Transformou a água no vinho. Outra, ele anda por cima do mar, né? Acaba com a teologia de a lei da gravidade, né? Jesus arrebentou na emenda aí, né? Para não ter uma dúvida que ele é acima de tudo. Andou sobre as águas. Depois manda para que as águas se acalmem, que o vento cesse, pare de ventar. Isso é autoridade sobre a natureza. Outro fato sobre a natureza foi a figueira, quando ele fala para a figueira que ela não produziria mais fruto, né? Essa é literalmente da natureza, feitos da natureza. E depois a gente vai falar sobre outros aspectos da autoridade, mas agora que eu me lembre assim, sem ler aqui, trazer a memória, né? Porque eu já estudei, se eu não esqueci de nada, esses fatos que Jesus realizou como autoridade. Diz assim o pastor Abinaí: podemos aprender com Jesus que a autoridade é o direito, é isso mesmo, e o poder de dar ordem e se fazer obedecer. Em geral, esta alusão se faz às pessoas que administram ou que desempenham alguma liderança. Então serve para todos os pastores que estão à frente de trabalho, não só os pastores. Líderes, os superintendentes da escola dominical, exercem autoridade sobre os professores. E os professores exercem uma certa autoridade sobre os seus alunos. Isso aí. Vamos lá. Neste sentido, a presente lição objetiva demonstrar que Jesus Cristo possui autoridade não apenas diante dos demônios. Já anota aí. Não somente diante dos demônios. Deixa marcado que a gente vai falar um capítulo só sobre essa autoridade, tá? Como também sobre a natureza, ok? E as enfermidades, tá? Você já marcou? 3. Serão os 3 pontos que nós iremos estudar. A autoridade de Jesus sobre os demônios, a natureza e a enfermidade. Se você foi, professor, no esboço da lição, aí está na sequência certinha. Ó, natureza, demônio e enfermidade. Está no esboço da lição. Aprenda a ler a sua revista, entender. Para isso tem o curso Simplificando a EBD aqui do canal. Ainda está à venda, custa R$ 37,00, onde eu ensino 3 horas e 20 sobre como
simplificar a sua IBD. E uma das aulas lá é entendendo a revista, preparando uma lição, aplicando a lição, porque está aqui. É só você prestar atenção, compre o curso que eu te ensino passo a passo, tá bom? Simplificando a IBD é o nome do curso. Mateus 28, 18 diz assim: E me é dado todo o poder nos céus e na terra. Aqui já é Jesus indo para a glória. Eu, particularmente, não vejo muita conexão com o que Jesus exerceu nesse aqui, porque Jesus já tinha toda a autoridade e todo o poder antes de ascender aos céus. Mas é só uma prova que ele tinha o poder para realizar o que realizou. Ponto de número 1. Autoridade sobre a tempestade. Já marca aí, ó. Autoridade sobre a tempestade. Caneta, marca texto. Se liberta de querer passar o trimestre sem rabiscar a sua revista. Você precisa anotar. Vamos lá. Este milagre constrói uma abordagem motivadora, revelando-nos de forma admirável a divindade de Jesus. Podemos ver que, ao demonstrar sua autoridade sobre a tempestade, Jesus se revelou como verdadeiro Filho de Deus, cujo poder se estende sobre todas as coisas. Eita glória! Nesta passagem em Marcos 4, do 35 ao 41, que é a leitura do texto de referência que nós já fizemos. Repousa a certeza de que exclusivamente aquele através de qual todo o universo foi criado é capaz de ter o total controle sobre as leis da natureza, não só da natureza, da física, da química, da biologia e de tudo. Só mostrou ele, eu tenho poder sobre tudo. Por quê, irmão? É fácil, irmão, fácil. Professores, enfatiza assim, ó. Se ele criou o universo, criou o céu, criou a terra, criou o mar, as estrelas, criou o ser vivente, criou o vento, criou... Por isso que o vento, ó... Esse é o nosso dono. Eita glória! Esse é o nosso dono. Vamos ficar quietinho porque o dono chegou. Eita, é forte demais, não é verdade? Lemos no Evangelho de Marcos que, ao ser acordado pelos discípulos, Jesus se ergueu e repreendeu o vento e ordenou que o mar se calasse. Então, não foi só para o vento, mas para o mar também. Ordem sobre esses dois fatos da natureza. Apesar que nós sabemos que o mar só se agita por conta do vento. Então, acalmando o vento, automaticamente o mar vai se controlar. Você sabia disso? Que os mares são agitados pelos ventos? Se não sabe, professor Tony também é ciência. Vamos lá. Isso é Marcos 4, 39, que já lemos no nosso texto de referência. Assim, notamos perceptivelmente no texto que, sob a autoridade de Jesus, na mesma hora o vento cessou, a tempestade acalmou e as águas do mar ficaram absolutamente tranquilas. Gostei da frase, pastor Albino aí, absolutamente, como diz, um espelho, retinho, retinho, calminho, calminho, porque o dono chegou. Eita glória! Um comentário bíblico diz assim sobre Marcos 4:41. Olha o comentário. No misto de maravilha e assombro, os discípulos perguntam-se: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Seu medo e a falta de fé vêm à tona por um único motivo. Eles não sabiam quem era Jesus com aquele poder. Sabia quem era Jesus na terra, fazendo milagre, mas não com autoridade sobre toda a natureza, porque eles jamais tinham visto algo semelhante. Os dois únicos fatos que nós podemos testemunhar
pela história de Israel foi 2 sobre a natureza. Qual os 2, professor? Mas não o cidadão, mas a ação de Deus. Moisés abrindo o mar vermelho, que não é Moisés que abre, né? Mas a gente usa essa frase, né? Que Moisés abriu o mar. Moisés não abriu foi nada. Moisés só estendeu a mão. E ainda tem uma discussão boa. Moisés abriu ou Moisés tocou? Tem uns que acreditam que Moisés apenas estendeu, outros acreditam que Moisés tocou. Mas isso é irrelevante, porque não foi através de Moisés. Foi Deus que disse que mandou um vento que veio de lá e não de cá, e o mar se abriu. Esse é o fato. E o outro, sobre a natureza, que me lembro, traz à memória, Josué, quando vai atravessar o Jordão. Atravessa Josué com a arca nas costas e o Jordão cessou para Josué passar. Olha aí me vem a memória também sobre outra coisa, sobre natureza. O próprio Josué, quando ele está em batalha, o sol se detém para dar vitória para ele. Olha aí, ó. Então, outros homens, eles sabiam que Deus agia na natureza, mas ele não sabia que um homem, no caso Jesus, ia agir com tanta autoridade sobre a natureza, ou poderia agir com autoridade sobre a natureza, né? Porque não foi Moisés que disse abra o mar, não foi Josué que disse abra o Jordão, foi Deus que fez através dele. Só que agora tinha o próprio Deus, que era Jesus, dizendo na frente deles. Eita, irmão, por isso que Jesus é o nosso Deus, certo? Deus intervira em suas vidas, ele os salvara, e de um modo peculiar, tudo estava relacionado a Jesus. Jesus fez aquilo que somente Deus pode fazer. Marcos pretende que este e outros milagres na natureza sejam entendidos primeiramente com a substanciação da autoridade divina de Jesus. Como eu falei, sabia que Deus havia feito, mas não tinha visto nenhum homem fazendo. E quem fez? O nosso próprio Jesus. 1.2. Autoridade sobre o vento. Essa autoridade aqui que nós falamos foi a autoridade sobre a tempestade. Agora é sobre o vento. Vamos lá? Após ter compaixão da multidão, lembra? Marcos capítulo 6, que ele tem compaixão da multidão, multiplica pão. Então os discípulos sabiam quem era Jesus multiplicando pão. Tudo bem? Mas não sabia quem era Jesus acalmando o vento. Olha só, e alimentar quase 5.000 homens. Marcos registra que Jesus pediu que seus discípulos subissem no barco e fossem para o outro lado enquanto ele despedia a multidão. Após despedir-se da multidão, Jesus foi a um monte para orar. Eu já falei isso, mas vou repetir. Jesus não precisava orar porque ele tinha comunhão plena com Deus, mas você vai ver em diversas passagens nos 4 evangelhos dizendo que Jesus foi orar, e Jesus se retirou para orar, e Jesus estava orando. Por quê? Porque ele veio servir com excelência e mostrar como devemos servir. Então não tem intimidade maior que eu, que você, que nós possamos ter do que em oração com o Senhor. E Jesus deixou este exemplo. Você está orando? Fica aí a pergunta e a resposta é retórica só, tá bom? Quando sobreveio a tarde, o barco estava no meio do lago e Jesus estava em terra, sozinho, e vendo que os discípulos estavam remando com dificuldade, porquanto o vento soprava contrário, Jesus foi até lá, andando em cima da água. Lembra que eu falei? A lei da gravidade, Jesus arrebentou com essa lei. Cadê? Jesus foi aqui, ó. Jesus foi até lá andando por cima das águas. Foi o que eu falei, que me traz a memória. Jesus com poder sobre a natureza. E uma delas foi andar por cima do mar. E ia passando adiante deles.
Ao avistarem Jesus andando em cima da água, os discípulos pensavam que era um fantasma e começaram a gritar. Já falei sobre isso. Os cabamachos, tudo gritando, de medo. Entretanto, logo Jesus falou com eles, dizendo: Tende bom ânimo. Calma aí, calma, seus discípulos amados, calma, sou eu. Não tem mais. Isso é isso é Marcos capítulo 5, verso 50. 5 não, professor, 6. Marcos 6, verso 50. Marcos relata que Jesus, uma vez mais, demonstra sua autoridade sobre a natureza, pois, ao subir no barco com eles, o vento se calou. Ou seja, não adiantou nada estar ventando, porque o dono do vento assim chegou. Vamos lá? Mais um comentário bíblico. Tempestade de vento não era coisa incomum na Galileia. O lago fica a 224 metros abaixo do nível do mar e este cercado de coluna, está cercado por colinas. Quando o ar nas elevações resfria ao fim do dia, ele desce pelos declínios das montanhas até o lago e agita violentamente. Olha aí, as ondas revoltas batiam no barco aberto, de modo que estava em perigo de afundar. A tempestade devia ser fora do comum para amedrontar pescadores experimentados que conhecia todos os aspectos do lago. Jesus tinha autoridade sobre as forças da natureza. Se a tempestade passasse naturalmente, a calmaria não teria seguido instantaneamente, porque quando mais está agitado, aquele fato histórico que precisa, tem uma tempestade e a calma, ela vai acalmando aos poucos, não é, pum, acabou. Não, irmão, não é assim não. Vai diminuindo, horas e horas para se acalmar. Mas não foi o fato, porque Jesus chegou e imediatamente acabou. Ele tem toda a autoridade, certo? Vamos lá. 1.3, autoridade sobre a árvore. Olha aí, eu lembrei também da árvore. Você estudou, lógico que eu estudei. Por isso que eu falei de cabeça sobre os fatos que Jesus teve autoridade, ou melhor, tem autoridade. Mas aqui teve quando ele estava na terra, exercendo o seu ministério aqui na terra. Então tinha, certo? Ali, naquele momento, mas ele continua, que é Mateus, que nós lemos, Mateus 28, cadê? Isso, Mateus 28, 18, e é-me dado todo o poder, todo, tá? Mas aqui quando fala tinha, era naquele momento, no seu ministério terreno, agora o ministério dele é de glória, vai voltar, irmão, para nos buscar, ele vai sim. Vamos ver essa autoridade sobre a árvore. No Evangelho de Marcos, dentre os seus muitos escritos, encontra-se o momento em que Jesus amaldiçoa uma figueira. É interessante que muitos pregadores, é uma teologia de pregar só bênção, e a gente esquece que Jesus também amaldiçoou algo que estava fingindo ser alguma coisa que não era. Simplifica, professor, está rápido demais. Jesus amaldiçoa uma árvore porque estava fingindo ser o que ela não era, mostrando que tinha folha, que já era tempo de ter fruto e não tinha, vivia de aparência. Então, eita, eu digo ou não digo Jesus? Eu vou dizer, foi tu que disse. Jesus não compactua com quem finge ser o que não é. Jesus não compactua com quem finge ser o que não é. Foi a árvore,
estava fingindo que já tinha fruto. Aqui tem explicação, e você já deve ter escutado centenas de vezes, porque você é um professor e é um aluno da escola bíblica dominical. A figueira tem uma particularidade: quando ela se enche de folha, é para dizer que já tem fruto. Então, de longe, se você vê uma figueira e tem folha nela, pode ir lá que os figos já vai estar pronto. Porém, essa figueira não tinha. Jesus falou: hipócrita, é você, vou lhe amaldiçoar. Eita Jesus! Se não tivesse registrado no livro de Marcos, capítulo de número 11, do versículo 12 ao 26, nós não acreditaríamos, não é verdade? Vamos lá. O que devemos nos atentar é que Jesus usa a figueira para demonstrar sua autoridade sobre a natureza. Marcos expõe que o servo, após sua entrada triunfal em Jerusalém, teve fome. Prova que ele era homem, porque ele teve fome. E ao enxergar de certa distância uma figueira coberta de folhagem, ele aproxima-se desta figueira para ver se encontrava algum figo e se alimentava. Entretanto, encontra somente folhagem. Eita Jesus, eu vou falar em língua, pai. Meu pai do céu, aqui já me... Pô. Meu Deus. Será que Jesus pode chegar na tua vida? Hoje eu vou chegar mais perto de você. Será que Jesus pode chegar na tua vida e vai encontrar fruto? Ou só vai encontrar folha? Será que hoje, Jesus chegando na tua vida, ele vai encontrar o que comer? Ou você está fingindo que você não é? Vai encontrar fruto ou só vai ter folha? Tá, glória. Nesta hora, recorrendo à sua autoridade, Jesus diz para a figueira que nunca mais, misericórdia, Jesus. Isso aqui dá para aplicar na vida de gente, Jesus, ou só foi na figueira? Será que dá para a gente aplicar na vida de pessoas ou é somente na figueira mesmo? Jesus, meu Pai do céu, nesta hora, recorrendo à sua autoridade, Jesus disse que a figueira, que nunca mais comeria fruto daquela árvore, ninguém ia comer mais fruto daquela árvore. Conforme acentua Marcos em seu evangelho, no dia seguinte, de manhã cedo, Jesus e os discípulos passaram perto da figueira e viram que ela estava seca. Meu Deus do céu! Desde a raiz. Irmão, não foi somente as folhas que caíram, não foi somente os galhos que secaram. A ênfase aqui, cadê? Marca isso aí. Jesus e seus discípulos passaram perto da figueira e viram que ela estava seca desde a raiz. Abre Bíblia, Marcos, capítulo de número 11, versículo 20. Caneta, marca texto em gel. Marcos 11, 20. Abre Bíblia. E eles, passando pela manhã, viram que a figueira se tinha secado desde as raízes. Meu Deus! Não foi somente as folhas que caíram, os frutos que não brotaram. Foi a raiz, irmão, que secou. Cuidado! Se podemos aplicar isso aqui, a palavra é cuidado para não estar demonstrando algo que não somos. Eu me incluo nisso também. Eita, um comentário do bispo Samuel. Qualquer pessoa que olhasse para Jesus de Nazaré e o veria como um homem comum, porém havia algo de especial nele que lhe confiaria
autoridade. Esta autoridade estava a serviço de Deus e das pessoas. Era através dessa autoridade que o Senhor Jesus fazia coisas extraordinárias. Parabéns, Bispo Samuel Ferreira. Eu ensinei o que para você hoje nesse ponto de número 1? O Evangelho de Marcos nos faz ver que, enquanto Jesus viveu na terra, ele mostrou a sua autoridade sobre a natureza de muitas maneiras e em várias ocasiões. É isso aí. Ponto de número 2. Eita, aqui vai balançar um pouquinho, né? A autoridade sobre os demônios. Primeiro foi a autoridade sobre a natureza. Agora vamos falar de autoridade sobre os demônios. Tá aqui, ó. E tá nesse livro aqui, tá falando sobre os 3 pontos, né? Porque esse livro aqui, irmãos, aqui, ó, do pastor Hernandes Dias Lopes, ele é expositivo, ele mostra versículo por versículo, passagem por passagem. Por isso que ele é um pouquinho grossinho assim, ó. Tá? Eu acho que tá R$70 um livro desse. Vale a pena, professor? Demais, demais, demais. Só tenho a agradecer a Deus pela vida do meu superintendente, meu amigo Flávio Tavares. Vamos lá? Vamos ver essa autoridade de Jesus sobre os demônios? Não há nada mais prazeroso do que a observação leva à aguçada de Marcos em querer nos mostrar que Jesus tem toda a autoridade sobre os demônios. Boa, Marcos. O que devemos nos atentar é que Jesus escolheu 12 discípulos e os designou com a mesma autoridade para pregar e expulsar os demônios. Então, Jesus não só expulsava os demônios, mas concedeu para os seus discípulos autoridade para que eles mesmos pudessem também demonstrar essa autoridade sobre os demônios. Então, logo, eu entendo que os demônios não têm autoridade sobre minha, sobre a sua, sobre nossa vida, porque como discípulo de Cristo, ele nos concedeu essa autoridade. Livro de Marcos, capítulo 3, verso 14 e 15. Quer conferir? Sim, senhor, professor. Vamos lá agora. Marcos de número 13, versículo 14 e 15. A eleição dos 12 é a epígrafe. Deixa eu ver, 14 e 15. E nomeou 12 para que estivesse com ele e os mandasse a pregar, e para que tivesse o poder de curar os enfermos e expulsar demônios. Tá? Aí, ó. Versículo 13 e versículo 14 de Marcos. Bem claro, capítulo 3, tá? Bem claro que Jesus disse que vocês estão aí para fazer o quê? Curar, certo? Curar os enfermos. Versículo 15 também, irmão. Eu esqueci de marcar o 15 aqui, ó. Marco 15, que é a ênfase que ele fala. Poder de curar as enfermidades e expulsar os demônios. É o versículo 15, é o versículo chave, podemos assim dizer. 2.1. Uma autoridade reconhecida até pelos demônios. É incrível, irmãos. Por isso que a Bíblia sabe demais, irmão. A Bíblia fala que o espiritual entende as coisas espirituais e o que é carnal. Mas o que é carnal não entende nem o que é carnal, nem o que é espiritual. Pouco se entende da sua própria carne. Por que eu estou falando isso? Porque homens não acreditam na autoridade de Jesus. Porém, os demônios, os espíritos aqui, aqui os demônios, como está citando, reconhecia Jesus, sabia quem ele era, de quem ele era e que poder ele exercia. Os demônios reconheciam isso. Até Tiago, eu não sei se vai citar Tiago aqui, Tiago até fala, né, que diz assim, que os demônios crê e temem diante de Jesus, enquanto homens carnais não entendem, porque são carnais. Infelizmente, não nasceram de novo, como falou Jesus que precisava como disse para Nicodemos, que é necessário nascer de novo, senão não vai entender o que é espiritual. Olha só,
Percebe-se pelas páginas do Evangelho de Marcos que Jesus demonstra possuir autoridade total sobre os demônios. Marcos narra que Jesus, ao chegar à província dos Gadarenos, lhe saiu ao encontro do sepulcro um homem com espírito imundo, que nem com cadeias o podia alguém prender. Isso é Marcos capítulo 5, já falando sobre esse ex-endemoniado que se tornou discípulo, contou com grandes coisas, fez Deus pela vida dele e evangelizou 10 cidades. Mas os demônios reconhecem quem é Jesus. Que vieste nos perturbar, Filho do Deus Altíssimo, antes do tempo. Foi a frase que os discípulos ouviram da boca dos demônios, que Jesus veio perturbar eles antes do tempo, ou seja, eles sabem que serão perturbados. Ah, Jesus, tu és maravilhoso. Marcos capítulo 5. O homem possuído pelo demônio viu Jesus ao longe e correndo o adorou. Ou seja, os demônios adoram, os homens não. Oh, meu Deus! Dá discernimento espiritual para esses homens, Pai, que não reconhecem a autoridade do teu filho, porque os demônios se prostraram diante de Jesus, pedindo misericórdia. Não nos tire daqui, deixa a gente ficar aqui. Só faltaram dizer, né? Pelo amor de Deus. Só faltaram dizer isso. Pois é. E os homens não entenderam essa autoridade que Jesus tem. Repito, Marcos capítulo 5. Nesta hora, reconhecendo a autoridade do Filho de Deus, os demônios rogaram-lhe para que os não enviasse para fora daquela província. Marcos, nesta hora, relata que andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos, e todos aqueles demônios lhe rogaram, dizendo: manda-nos para aqueles porcos, para que entremos nele. E Jesus logo lhe permitiu. Veja com grande autoridade de Jesus. A gente não se atenta a isso, professores e alunos. Porque se os demônios estavam naquele homem e estava preocupado com que Jesus, para onde Jesus ia, o que Jesus ia fazer com eles, por que ele já não saiu do corpo daquele endemoniado e já não entrou nos porcos sem Jesus saber? Por que eles pediram autorização? Porque ele sabia que Jesus tinha autoridade, não somente de expulsar eles daquela província, como deixar eles entrarem nos porcos. Eles reconheceram a poderosa autoridade de Jesus. Precisamos reconhecer, irmãos, continuar reconhecendo e ensinar dessa autoridade de Jesus. Um comentário aqui do nosso bispo Samuel. Somente Jesus Cristo tem todo o poder. Nenhuma autoridade está acima dele. Contudo, para desfrutar da ação redentora proveniente desta autoridade, é preciso crer, submeter-se ao senhorio de Cristo. O exercício da autoridade de Jesus era limitada pela incredulidade da sua audiência. Opa, marca isso aqui que a gente vai falar daqui a pouco. Peraí, pastor bispo Samuel. Muito importante. Você sabia que Jesus não fez mais milagre porque as pessoas não criam? Aí você pode até colocar assim: professor, então por isso que não tem tantos milagres na nossa geração? Porque o povo está incrédulo. Você sabia disso? Que Jesus só fazia milagre no lugar que cria? Vamos ver daqui a pouco. Ele não fez tanto milagre em Nazaré, ou, se eu não me engano, nenhum, ou poucos. Eu não lembro agora a frase correta. Porque o povo não cria, irmão. O milagre vem pelo crer, pela fé. Por quê? É impossível agradar a Deus sem fé. Aí, muito obrigado, bispo Samuel. Nem todas as pessoas reconheciam e, portanto, não experimentavam a autoridade de Jesus. Vide os habitantes de Nazaré. Infelizmente, ainda hoje, nem todos reconhecem a autoridade de Jesus. Aí eu quero abrir Bíblia com vocês. Espera aí. Falei igual a minha amiga Neilza, Bíblia.
Ela não fala Bíblia, ela fala Bíblia. Mas é ela que fala assim, irmão, viu? Não é que ela fala errado, não. É o jeito dela falar. Só sai Bíblia. Ô, minha amiga Neuza, esposa do meu amigo Michel. Tem gente que é mais chegada do que irmão, não tem? Eu tenho dois, irmão, eu tenho alguns. Meu Deus, eu sou aglutinado. Nós é aglutinado. Pensa numa família aglutinada. É a família do patriarca Zé Nilton. Misericórdia. Tu vai falar, eu vou falar aqui e passa a noite todinha falando dos aglutinados. Vamos lá, 54 a 58. Vamos ver se Jesus fez ou não fez milagre em Nazaré pela incredulidade deles. E chegando à sua pátria, ensinavam-os na sinagoga deles, de sorte que se maravilhavam e diziam... Deixa eu colocar aqui, irmão. De onde vem a este a sabedoria e a estas maravilhas? Pergunta. Não é este o filho do carpinteiro, filho de José? E não se chama sua mãe Maria? Convicção de quem era Jesus, de quem Jesus era filho. E seus irmãos, Tiago, José, Simão e Judas? Não é ele? A quarta pergunta, apesar que Maria é afirmação, né? Maria não é pergunta, Maria é afirmação, né? Não se chama sua mãe Maria, é afirmação e não pergunta. Pergunta se maravilhavam, filho do carpinteiro, e se era irmão de Tiago, José, Simão e Judas. Isso mesmo. E não estão entre nós todas as suas irmãs? No mínimo duas, porque está no plural. De onde lhe vem, pois, tudo isso? Outra pergunta. Sabemos quem é a mãe dele, sabemos quem é o pai dele, sabemos quem são os irmãos dele, sabemos quem são as irmãs dele, mas de onde é que vem isso? Que autoridade é essa? Isso é a terra natal dele, tá bom? E escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhe disse: não há profeta sem honra, a não ser na sua pátria e na sua casa. Agora vem o que eu quero arrematar com vocês, que é o versículo 58 de Mateus, capítulo de número 13. Olha só. E não fez ali muitas maravilhas, por causa da incredulidade deles. Então, Jesus fez poucas, não fez muitas, porque o povo não creu. Complicado, né? Vamos lá. Como diz o bispo Samuel, acontece até os dias de hoje. 2.2, professor. Uma autoridade inquestionável. Pensa na autoridade? Era essa aqui? Era do nosso Senhor Jesus? Uma vez mais, Jesus demonstra sua autoridade ao libertar um jovem lunático das garras dos demônios. Isso é Marcos capítulo 9 agora, do 17 ao 27. É bom que se diga que o incidente da cura do jovem lunático ocorreu após Jesus e os discípulos descerem do monte onde ocorreu a transfiguração. Deus dizendo para o discípulo, bem assim, os discípulos querem fazer 3 tabernáculos, 3 tendas, e Deus fala assim: cala a boca, ouça o que ele está dizendo, está atrapalhando o culto, para de estar atrapalhando o culto, cala a boca. Foi Jesus, Deus mandou os discípulos ficar calados, porque queria fazer tabernáculo ali. Bom estar aqui, Jesus. E Deus falou: cala a boca, meu filho, atrapalha o culto não. Atrapalha o culto não, desce, tá bom, Jesus, desce, tu é meu filho mesmo, desce lá e faz a obra. Foi nesse contexto. Tá registrado essa onde, professor? Livro de Marcos, capítulo 9, irmão. É só ler, do 17 ao 27, 10 versículos, rapidinho você lê, tá bom? Vamos lá. Refugiando-se na narrativa do texto do Evangelho de Marcos, podemos dizer que o espírito maligno que estava contra aquele jovem atuava em 2 maneiras distintas para que aquele jovem não recebesse a sua cura. Eu achei isso aqui sensacional. Pastor Bina aí, ó. Parabéns para o senhor. Não tinha pensado nisso. Não, Tony, perdão, bati no microfone. Tony, não tinha pensado nisso, irmão.
Irmão, eu fico maravilhado, irmãos, quando eu encontro detalhes ricos disso aqui, ó. Eu não havia pensado nisso aqui que o pastor Abinair pensou. Olha só a visão do pastor Abinair sobre a cura daquele lunático que era mudo e surdo. Você leu a revista já? Se não leu, irmão, dá uma lida nisso aqui com atenção. Olha que coisa maravilhosa. Olha, vamos lá, ó. A primeira, marca aí, primeira. A ação dos demônios foi deixá-lo mudo, pois desse modo ele não tinha como rogar por aquela cura. Ou seja, ele como é que ele ia ser curado se naquele tempo não tinha os irmãos do que faz Libra para ele pedir para ser curado? Deixou ele mudo. Mas não só isso. E a outra maneira de atuação de Satanás foi deixá-lo surdo. Então, como é que ouvir seja liberto em nome de Jesus? Se ele não ouvia e não tinha Libras. Pastor Abinair, ó, vocês já pensaram nisso? Ele era surdo, ele era mudo, não podia pedir socorro. Ele era surdo, não podia ouvir sobre seja liberto. Meu Deus, que coisa grande e grandiosa. Isso é Marcos capítulo 9, irmão. Porém, o demônio se deu mal, porque encontrou aquele que não precisa que eu ouça e nem preciso falar para que ele venha me socorrer, porque antes que haja uma palavra na minha boca, ele saiba. E antes eu não preciso ouvi-lo, porque ele se move de dentro para fora em mim. Eita glória, oh Deus, tu és maravilhoso. Pois assim o jovem não poderia ser alcançado pela palavra que liberta o homem das garras do diabo. Contudo, vemos que o pai do jovem o levou até Jesus, que, usando sua autoridade, libertou aquele jovem dos demônios que o assolava. O que eu aprendo com esse pai? Foi o que eu disse, ó, eu sou pai desse moço bonitão aqui, ó, Rosio. Talvez ele não peça socorro, mas tenho eu para pedir socorro por ele. Sabe essa moça, a senhora lindona aqui? É a minha Rose. Intercede pelo Rosio, mesmo que o Rosio não peça, mesmo que o Rosio não fale, mesmo que ele não escute. Eu e a minha Rose intercedemos por ele. Esse é o papel dos pais, foi esse o papel do pai. Porque se dependesse do jovem, ele não podia pedir e nem podia ouvir. É forte, não é? Eita glória! O pastor Abinair continua aqui, ó. O que precisamos ter em mente é que ainda hoje os demônios atuam de igual modo, fazendo com que as pessoas fiquem adoentadas como mudas e surdas para ele poder dominar as suas vidas. Até hoje continua prendendo para que as pessoas nem ouçam e nem peça socorro. Então peça socorro. Ou você aqui no canal, quem tá me acompanhando no devocional, Café com Deus Pai, sabe que eu digo, deixa pedido de oração. Uma irmã não está lá, eu não vou lembrar o nome, não vou, mas está lá assim, pastor, eu vou orar por ela. Na verdade, já orei por ela, né? Porque eu estou gravando com antecedência, então eu já orei por ela. Na ocasião do vídeo que eu estou gravando, eu já orei por ela. Quem está pedindo socorro pela uma moça chamada Sandra. Está pedindo socorro por ela. Então, veja só, a amiga assiste a live e acompanha o Café com Deus. Mas a Sandra não. Mas a amiga está dizendo, professor, pastor Tony, ore pela minha amiga Sandra, para que Deus venha fazer o milagre. Você tem amigos que pedem oração por você? Então tenha, viu? Tenha. 2.3. Jesus concede o poder de expulsar os demônios. Foi o que nós já lemos, que Jesus, quando vai eleger os 12, lhe dá autoridade e se estende até nós. Tá bom? Fique bem claro. Vamos lá. É notório nas páginas do Novo Testamento que o Senhor Jesus não somente tem poder sobre os demônios, como também concede aos seus discípulos o poder para expulsar os demônios. Marcos capítulo 3, verso 15, depois Marcos 16, 17. Como a gente já leu Marcos 3, vamos para Marcos 16, que está aqui bem pertinho. 17. Caneta
marca-texto em gel. 16, 17. Espera aí que eu ia marcando errado. Tá aqui, ó. Vamos lá. Que diz assim, ó: e estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas. Então, ele está dizendo por discípulos que chega até a mim e a você, certo? E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios. Não só Jesus tinha autoridade, como concede para mim e para você. Vamos lá? Pois nosso Senhor bem sabe que ainda há atividade demoníaca no mundo e pessoas que precisam ser libertas de espíritos maus. Contudo, é importante destacar que a autoridade colocada à disposição do discípulo de Cristo nunca se torna posse deles. Permanece sempre autoridade delegada. Marca isso aí. Não é porque eu tenho não, porque é me concedida, essa é a frase correta, me é concedida a autoridade de expulsar demônio, eu sou alguma coisa. Porque eu expulso demônio não é por mim, é por Jesus. Então, fica marcado aqui, ó. Nunca se torna posse deles. Permanece sempre uma autoridade delegada. Foi delegada a você, não é sua, mas foi entregue para você exercer. A mim também, tá bom? Ser escolhido por Deus nunca será motivo de vangloriar-se ou reivindicar privilégios. É um chamado para o serviço. Marcos, capítulo 9, 35. É um chamado para o serviço. Tá bom? Outro comentário bíblico na Bíblia de Estudo Pentecostal. Cadê? Ali, ó. Tá naquele cantinho ali. Diz assim: Jesus prometeu aos genuínos crentes autoridade sobre o poder de Satanás e das suas hostes. Ao nos depararmos com eles, devemos aniquilar o poder que querem exercer sobre nós e sobre outras pessoas, confrontando-os sem trégua pelo poder do Espírito Santo. Sim, meu irmão. Aqui é sobre o estudo que tem o crente e os demônios, naquela Bíblia pentecostal de estudo. Ali tem um estudo sobre isso. Satanás não tem autoridade sobre a sua vida, tá bom? Não tem, porque foi lhe dado o poder em Marcos capítulo 16, verso 17. Fica aí. Eu ensinei o que para você no ponto de número 2? Eu ensinei que ao mostrar o seu poder sobre os demônios, Jesus evidencia a sua autoridade sobre as forças naturais e sobrenaturais, legitimando sua natureza divina e identidade messiânica, porque o Messias veio para desfazer as obras do mal. Eita glória gloriosa! 3. Agora sim, vamos falar sobre enfermidades. Enfermidade e doença. É ou não é a mesma coisa? Vamos ver agora. Contemplamos no Evangelho de Marcos Jesus enviando seus discípulos para apregoar o Evangelho e anunciar o reino de Deus. Se bem observar, ao mesmo tempo em que o Senhor os envia, também lhe concede autoridade para pôr as mãos sobre os enfermos e os curarem, que é Marcos 16, 18, que é a continuação de onde nós estamos lendo. Expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes e se beberem algumas coisas mortíferas, não lhe fará dano algum. E imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Isso é autoridade dada ao genuíno discípulo de Cristo, certo? 3.1, autoridade sobre todas as doenças. Aqui, aí eu vou ler daqui a pouco, eu leio agora.
Não, deixa. Eu vou ler agora. Vou ler aqui o comentário de Hernandes Dias Lopes. Vamos lá. Jesus vindo com esse poder. Deixa eu pegar aqui a introdução do capítulo. Esse capítulo aqui é falando sobre o ministério de cura de Jesus. Daqui, se você não tem esse livro aqui, eu recomendo. É muito bom, sensacional. Do versículo 29 ao 34, ele vai explanar para você. Destacamos 4 fatos dignos de observação. Em primeiro lugar, Jesus usa seu dia de descanso para socorrer os aflitos. Então, não importava qual era o dia, estava aflito, Jesus socorria. Em segundo lugar, os discípulos levavam seus problemas a Jesus e logo lhe foram a respeito dela. Ou seja, de quem? Jesus levou o problema que estava na casa de Pedro, dizendo: olha, nós temos um problema porque nós não temos ainda autoridade para curar. E a sogra de Pedro está doente. Então, Jesus socorre os seus discípulos. Em terceiro lugar, as nossas causas impossíveis são possíveis para Jesus, certo? E em quarto lugar, nenhuma enfermidade pode resistir ao poder de Jesus. É maravilhoso. Olha aqui que eu separei para nós. Jesus tocou a sogra de Pedro, deu ordem à febre e lhe levantou. A doença ouve a sua voz, o vento obedece a sua voz, o mar atende a sua voz, os anjos obedecem às suas ordens, os demônios batem em retirada à autoridade da sua voz. Nada pode resistir ao seu poder. Eita glória! Hernandes Dias Lopes. Sensacional, irmãos. Então, antes de entrar em enfermidades e doenças, funciona assim. Doenças são patológicas, ou seja, as nossas células morrem, nós podemos ficar doentes com uma febre, porque alguma parte do nosso corpo está com algum problema. Nós podemos ter câncer, nós podemos ter úlceras, nós podemos ter dor de cabeça, nós podemos ter diversas doenças. Isso são doenças. E enfermidades. Essas enfermidades é na alma. Você sabia que Satanás age para nos colocar enfermidade? Quem nunca ouviu dizer que tal pessoa estava com problema, foi no médico, o médico fez todos os exames, ninguém descobriu nada, mas ela estava doente? Não, ela estava enferma, porque essa enfermidade é uma enfermidade causada por Satanás. Você tem prova, professor? Lógico, a mulher que vivia encurvada há 18 anos, ela não tinha problema de saúde, no caso, doença na sua coluna, era ação satânica. Se não me engano, Lucas capítulo de número 18. Vamos certificar? Lucas 13. Falei 18, mas não é 18, é 13. A partir do verso de número 10. Dá uma olhada. A cura de uma mulher paralítica, e ensinava no sábado numa das sinagogas. E eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos e andava curvada e não podia de modo algum endireitar-se. E vendo-a, Jesus chamou-a a si e disse-lhe: mulher, estás livre da tua enfermidade. E impôs as mãos sobre ela e logo se endireitou e glorificava a Deus. Então, essa mulher, ela estava oprimida por Satanás. Onde é que eu encontro? Vamos lá, pula lá para o versículo de número 16, da mesma história, Lucas 13, 16. Dá uma olhada. E não convinha soltar esta
prisão no dia de sábado, esta filha de Abraão, a qual há 18 anos Satanás mantinha presa. Você sabia que Satanás pode colocar enfermidades em nós? Pois é, essa mulher vivia escravizada há 18 anos e Jesus sabia a diferença de doença e Jesus sabia a diferença de enfermidade. Doença pode ser um cego que Jesus curou, muitos. Enfermidade como ela, aquele menino que era mudo e surdo, não era doença, era enfermidade. Eu tenho certeza que poucos, não é soberba minha, como eu falei para você, consultei o meu amigo Marcos, do canal Bíblia de Fato, para saber se eu estava certo ou não. Muita gente não sabe que existe doenças e existe enfermidades. Enfermidades é causada por ações diabólicas e satânicas. Doença é o natural de todo homem. Você já nasce morrendo. Vou repetir, você já nasce morrendo, porque a cada segundo morre centenas de células suas, dizendo que você está mais perto da morte. Natural você ficar doente, mas não é natural você ficar enfermo. É forte demais. Vamos lá? 3.1 autoridade sobre todas as doenças. O Evangelho de Marcos é essencial para abranger do estudo sobre a autoridade de Jesus, conforme observado nas Santas Escrituras. Durante o seu ministério terreno, Jesus curou muitos doentes, exceto em Nazaré. Mais uma vez dá ênfase lá para Nazaré, que não quis os curasse muito, foi só um pouquinho, né? Onde curou alguns poucos enfermos pela incredulidade do povo. Marcos capítulo 6, tá bom? É significativo notar que todos os 4 evangelhos destacam esta autoridade de Jesus sobre as enfermidades. A partir do que se pode ler no Evangelho de Marcos, Jesus curou toda sorte de doenças e enfermidades. Se fosse a mesma coisa, ele não teria dito que curou doenças e enfermidades. Tem 34. E curou muitos que se achavam enfermos de diversas enfermidades e expulsou muitos demônios. Porém, não deixava falar os demônios porque o conhecia. Mas vai lá, isso aqui é enfermidade. Agora, olha, cura, trazendo cura. E chegando a ela, tomou pela mão e levantou-a, e a febre a deixou e o serviu. Curou a sogra de Pedro, que era doença. Curou muitos enfermos, por isso que diz, curou enfermos e expulsou demônios. Ok? Diferencia isso aí, professor. Vamos lá? Podemos ver neste evangelho que ele mostra sua autoridade de cura desde uma simples febre, acabei de ler, à ressurreição, como no caso da filha de Jairo, Marcos capítulo 5. Então ele vai de um extremo a outro. Cura. Jesus, eu estou com uma dorzinha de cabeça. Toma uma aspirina, irmão. Quem toma aspirina, irmão? Ora. Primeiro recurso é Jesus. Primeiro recurso é Jesus. Jesus cura febre, irmão, mas também ressuscita morto. Vai depender da sua necessidade. Se a sua necessidade é febre, ele cura da febre. Se a sua necessidade é ressuscitar, ele ressuscita. Então não queira medir o milagre dos outros. Só ele sabe o que ele precisa. Porque eu defino assim, que tudo aquilo que me impede de adorar a Deus é motivo de Deus fazer um milagre na minha vida. Falei rápido? Tudo aquilo que me impede de adorar a Deus é motivo de Deus fazer um milagre na minha vida. É dor de cabeça? Você consegue adorar a Deus com a sua cabeça doendo? Quase enlouquecendo? Então é um motivo que Deus tem para te curar. Com febre você consegue se concentrar em adorar a Deus? Não? Então é um motivo para Deus te curar. Eu vi um questionamento simples, eu sei que a aula já está longa. Deus não cura unha encravada. Peraí, essa unha encravada vai me impedir de ir para a casa dele adorar ele?
Vai, não dá para cortar um sapato, um chinelo, ela está, como diz na minha terra, está mancando. Então é motivo para Jesus curar. Porque tudo aquilo que me impede que eu adore a Deus é um motivo para Jesus fazer um milagre. Ponto, irmão. Não mede o milagre do outro, não. Tá bom? Porque só ele sabe o que ele está precisando. Uns de um milagre para você pequeno, mas para quem vai receber é enorme, porque eu não posso resolver. Eita, é forte demais. Nosso bispo Samuel diz assim: os espíritos imundos atuam como diferentes especialidades. Os demônios fazem parte de hostes infernais especializadas em todo tipo de maldade. Lucas, o médico amado, não explora profundamente o assunto, mas aponta os demônios como agente da tentação causada de discórdias e de enfermidades. Até Lucas reconhecia que não dava para dizer que toma uma aspirina que resolve, mas sim faça uma consagração, um jejum, uma oração, um devocional que Deus te cura. Eita, é forte demais. 3.2. O legado da autoridade de Jesus sobre as enfermidades. Vamos nos aprofundar um pouco mais. Doença e agora enfermidades. Temos visto que a ação de cura está presente desde o início do ministério de Jesus. Vemos em Marcos capítulo 1, do 21 ao 39. Um verdadeiro resumo do ministério de Jesus ensino, cura, pregação e expulsão de demônios. Então anota aí, professores, espera aí. Resumir o ministério de Jesus: ensinar, curar, pregar e expulsar demônio. Pronto, os 4 está incluído ali. Tudo isso nos leva a ter o quê? Salvação. Ou vai e não peque mais. Fique em paz. Você foi curado. Pronto, é tudo aí para salvação. Na sinagoga em Nazaré, Jesus lê a profecia de Isaías que diz: se cumprir nele o ungido e enviado para evangelizar e curar. Isso é Lucas capítulo 4, do 17 ao 21. E assim foi no início da igreja, no registro em Atos capítulo 3, que descreve a cura de um coxo e a pregação de Pedro, atestando que o Senhor continua curando. Dá ponto mais uma vez, para aqui e dá uma olhada. Jesus começa o seu ministério em Marcos capítulo 1, o versículo já 21, curando. Quando a igreja em Pentecoste nasce a pregação e a salvação, em seguida os discípulos vão ao templo e chegando lá vê um coxo. Então eles fazem o quê? Não tem prata, muito menos ouro, mas em nome de Jesus levanta e anda, e causou aquele alvoroço, porque o ministério de cura é necessário para que haja testemunho que tem alguém que pode curar as nossas doenças, as nossas enfermidades e proclamar salvação. Jesus dos crentes. O Senhor Jesus é o mesmo. Hebreus capítulo 3, 8. Assim continua sua obra na igreja e por meio dela, incluindo a cura até hoje. A cura em nosso meio. Vamos ver aqui mais um comentário bíblico que diz assim: há pelo menos 4 razões para crermos que Deus continua curando hoje. Pega aí mais uma vez. Primeiro, a cura divina encontra-se na Bíblia. Então, se está na Bíblia, é para mostrar que nós podemos ser curados. 2, está incluída na obra expiatória de Cristo. Ele cura para que nós possamos alcançar salvação. Através da cura, ouvimos a palavra. 3, o evangelho inteiro é para pessoas inteiras, ou seja,
Se está enfermo, é motivo de cura, para que você sirva completamente ao reino. E 4, crença de que a salvação deve ser entendida, em última análise, como a restauração de um mundo caído. Por causa de Abel, nada a ver com Abel, Jesus. Como fala o pastor Eli, quando eu fui colocar Abel aqui aonde? Como aconteceu com Adão, que entrou o pecado, e por isso as nossas doenças, Jesus não veio somente trazer a restauração da alma, do espírito, como do corpo. Porém, o nosso corpo só será glorioso quando chegarmos no céu. Por isso que ele diz bem claro que nós teremos o nosso corpo transformados. Glória a Deus. 3.3. Autoridade para levar esperança a muitos. Por que não a todos? Porque nem todos creram, como foi com Jesus lá em Nazaré. Por isso que levamos apenas para muitos e não para todos, porque nem todos creem. Vamos lá. Marcos registra uma série de milagres realizada por Jesus. Este evangelho possui extraordinários milagres narrados como exemplo de poder de Jesus. O escritor Maia, ele coloca sobre o seu livro Perspectiva do Evangelho de Mateus, o grande rei. Ao curar, Jesus realmente sentia o fardo dos doentes. Assim preencheu a lei da verdadeira ajuda. O colocou-se sob o fardo de quem sequer ajuda. Aquele que ele diz bem claro para os fariseus: vocês colocam fardo sobre as pessoas que vocês nem ajudam e nem podem carregar. Jesus se colocava no lugar daquelas pessoas que estavam doentes, enfermas, oprimidas, definhando. Jesus se colocava no lugar delas. Então ele tomou sobre si. Por isso que a palavra de Isaías, ele toma sobre si. Eita glória! Saiu dele poder quando uma mulher tocou nas suas vestes procurando cura. Suspirou quando orou por um surdo e mudo. Emocionou-se junto ao túmulo de Lázaro. Jesus não ficou alheio a nenhuma das suas curas, porque ele sabia que traria alívio por corpo e podia providenciar salvação. Eita glória! Continuando com o nosso bispo não, aí eu já consagrando nosso pastor Abinaí bispo. O nome de Jesus é o nome que está acima de todos os nomes. Não há dúvidas de que a maior prova que Jesus está acima de qualquer enfermidade está na autoridade do seu nome. Enquanto estende a mão para curar, para que se faça sinais e prodígios pelo nome do teu santo Filho Jesus. Atos, capítulo 4, verso 30. Através do nome de Jesus, os demônios são expulsos, as pessoas são curadas e vidas são transformadas. Tudo isso na autoridade do nome de Jesus. Eita glória! Eu ensinei o que para você no ponto de número 3? A partir de uma série de milagres realizada por Jesus, foi manifesto que ele era a perfeição da divindade, tendo autoridade sobre qualquer enfermidade. E ponto. Tinha toda essa autoridade. Conclusão. Nossa conclusão nos diz assim: tendo estudado sobre a verdade de que nosso Senhor Jesus possui toda a autoridade demonstrada por ele ao lidar com a natureza, os demônios, as enfermidades, devemos procurar estar
cada vez mais firmes em Cristo e no poder do Espírito Santo, nos empenhando no anúncio do Evangelho completo para a pessoa inteira, espiritual, emocional e físico. É o que nós temos que propagar, seja no espiritual, seja no emocional, ou seja no físico. Deus quer te usar na terra, varoa de guerra, varão valoroso. Que Deus abençoe vocês. Essa foi a lição de número 6, que será aplicada já em fevereiro. Que Deus abençoe vocês, que vocês tenham uma excelente aula em nome de Jesus. Por aqui, Tony Pinho, junto com a Rose e o Rosil, canal Bíblia para o Cotidiano. Que Deus te abençoe e eu te espero no nosso devocional Café com Deus amanhã de manhã.